Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma aula do canal Stephanie Lin. O canal que foi criado para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E aí, você já se inscreveu no canal? Dê seu joinha, compartilhe com seus amigos. Bote suas dúvidas aqui nos comentários que a gente responde. Fica à vontade aí, seu bexiga. Muito bem, vamos à frente. Olha hoje o conteúdo. Gerente ou dono que perdeu a autoridade. Quantas vezes a gente vai nas fazendas e a gente ouve os comentários da famosa Rádio Peão, né? Sobre gerentes, sobre proprietários que perderam moral. Quando perde moral, perde respeito e perde autoridade. E muitas vezes são por atitudes pequenas, só que elas vão se repetindo e essas atitudes vão somando e geram uma queda da autoridade. E aí sim, o que vai acontecer? Aí o dono manda e as pessoas obedecem. Quando chega nesse ponto, esqueça que você não vai ter mais harmonia. Já foi. Então você não consegue mais restituir a harmonia porque a autoridade já foi embora. E principalmente a questão do respeito. Então, gerente sem respeito é só um funcionário caro. Dono sem respeito é um patrão solitário. E sem autoridade ninguém comanda. Percebam a diferença de comandar e mandar. A maioria manda. Agora, quem tem autoridade comanda. Percebe essa diferença? E ela é grande, viu? Muitas vezes tem funcionários que adquirem uma autoridade e têm o comando da equipe, sem estar no cargo de liderança, sem ter sido colocado lá com o poder do cargo, né? E eles têm uma autoridade porque a autoridade se conquista. A autoridade não é colocada lá. Você pode colocar a pessoa lá numa determinada função e ele tem o poder daquela função. Mas a autoridade é conquistada, tá certo? E quantas vezes a gente tem gerente que não tem a autoridade e donos também, donos de fazenda que também já perderam, inclusive o respeito, porque não se dão ao respeito junto aos seus funcionários, né? E aí a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. O problema em campo, quando o gerente ou o dono perde a autoridade, a equipe desanda. Ninguém obedece, cada um vai fazer do seu jeito, né? O dono tem que apagar incêndio todo dia. E aí que tá, muitas vezes as pessoas não compreendem que justamente, cara, é normal eu ouvir isso direto, inclusive no Instagram, né? Se você ainda não me segue lá, @MauroStephaniLin no Instagram, você pode inclusive mandar perguntas lá no direct. Todo dia eu trago assunto relevante aí para vocês. E lá tem muitas pessoas que falam justamente sobre isso. Cara, mas eu mando, as pessoas não fazem. Cara, isso aí é um tapa na sua cara, bexiga. Eles não têm mais, eles não te respeitam, perderam o respeito por você. A sua autoridade derreteu, se é que um dia você teve. Então, a autoridade se conquista, como eu já falei, e se conquista através de liderança. E a liderança é feita pelo exemplo. Então, se você quer realmente ser um líder, você tem que liderar pelo exemplo, fazer as coisas certas para que as pessoas façam aquilo que você está fazendo. Não pode ser incoerente dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Que tem muita gente que é assim, tá certo? O dono tem que, como eu já falei, o dono tem que pagar incêndio o dia todo e a fazenda vira terra de ninguém. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, quando quer. Tem gente que se esconde dormindo na cabine do caminhão. Isso também eu já ouvi em fazendas acontecer isso. Aí sim perdeu totalmente o controle. E aí você vai estar pagando gente e eles não vão te entregando. Não vão estar te entregando. E aí cada dia mais você fica com raiva, você fica chateado e a situação tende a piorar cada dia. Então é momento de você parar para pensar. Opa, lembra-se. A fazenda é reflexo do proprietário. Se ela está indo bem, mérito seu. Se ela está indo mal, o problema é teu também, né? Não bota a culpa nos outros, não terceiriza a responsabilidade tua. Agora, se você é um sócio investidor, beleza. Paga um gerente e aí tu cobra dele. Agora, se você está lá no cargo de diretor, de gerente, que seja o que for, a responsabilidade é sua, beleza? A autoridade não vem no grito. Vem da coerência entre discurso e prática, é o que eu acabei de falar. Tem que ter coerência, não adianta dizer uma coisa e fazer outra, né? Se o dono desautoriza o gerente na frente da equipe, moço, acabou a liderança do gerente.
Moço, pega esse gerente e diz, segue seu destino que eu vou assumir esse papel. Porque tudo vai ter que passar por você de novo. Os funcionários não vão mais acreditar no gerente porque você desautorizou, você tirou moral, tirou a autoridade dele. E muitas vezes até ele estava indo bem, mas pela autocracia da pessoa que está aí como dono da fazenda, quer ter o poder de mandar, de passar por cima do gerente, e você tem esse poder porque você é o proprietário, só que você está dando um tiro, não é no pé, um tiro no joelho, quebrando suas pernas, pô. Porque aquela pessoa que você contratou para te ajudar, você está desautorizando. Aí não faz sentido nenhum, né? E eu também já recebi caixinhas sobre isso, né? De gerentes reclamando, cara, me contratou aqui, só que é o seguinte, ele fica ligando direto para os caras para me fiscalizar. Liga para o funcionário para saber se o gerente está fazendo as coisas. Cara, moço do céu, então não contrata. Se você contratar, você tem que ter confiança, você pelo menos tem que dar uma autonomia para ele por algum tempo, acompanha você de perto. Agora, bom, você ligar para um funcionário do cara para saber como o gerente está funcionando, como é que ele está trabalhando, cara, e a Rádio Peão toda fica sabendo que autoridade esse gerente vai ter. Acabou, esqueça, manda embora. Manda embora e nem contrata outro. Se você agir dessa forma, não contrate mais gerente. Porque a única coisa que vai acontecer é você dizer que o gerente não resolve. Não adianta, eu contratei e não deu certo. Não adianta, eu contratei e não deu certo. E nunca vai dar certo. Mas o problema é você. O problema é você, não é o gerente. Porque você desautoriza. Caso isso esteja acontecendo, moço, acabou, não pode não. Se o gerente fala e não cumpre, o time também deixa de acreditar. Então esse também é o problema da gerência. Cara, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Muitas vezes tem um combinado com o patrão, por exemplo. Não, vamos fazer uma festa ali de final de colheita e aí não vai ter, ou outras coisas, alguma questão financeira, ou até uma questão de folga, por exemplo, né? Porque lembra-se, as pessoas têm uma vida particular, elas não vivem só para a fazenda, né? E aí o que acontece? Se o gerente promete alguma coisa e não cumpre, cara, ele começa a perder o moral com os funcionários. Por isso que antes de você prometer uma coisa, tem que analisar. Por isso que o planejamento é tão importante. Quando a gente fala lá no terceiro P do planejamento das operações, a ideia é que a gente cria um planejamento das operações levando em consideração a quantidade de mão de obra, a quantidade de pessoas que nós temos em determinados períodos, para que a gente consiga cumprir, por exemplo, com as férias dos caras. Quantas vezes eu chego em lugares que o cara falou, cara, eu estava de férias, era para estar de férias, mas disseram que eu não posso tirar férias agora. Tinha já marcado, inclusive, uma viagem com a mulher, e agora estou nessa aqui. Como é que fica num lugar desse? Moça, as pessoas têm vida particular, não pode esquecer disso, né? Outra coisa, se o dono promete e não entrega, vira chefe de boca, não de ação. Aí também perde moral, perde toda a moral com os funcionários, né? Então é importante que o dono e o gerente estejam alinhados e a gente vai ver sobre isso. Quais são as consequências da falta de autoridade? Os funcionários ignoram as ordens, então o cara manda, vai ter que fazer aquilo ali. Aí o cara, não vou fazer porra nenhuma. Até diz na frente que vai, mas no fim não faz. E aí não acontece nada. O clima da equipe vira disputa e fofoca. Ô fofocaiada, pense no negócio que estraga nas fazendas, é a fofoca, né? E eu sempre falo isso nas palestras que eu dou por aí. Inclusive, eu tive uma rota pelo Mato Grosso e nas fazendas eu sempre falo o seguinte: você já parou para pensar o que é fofoca? Fofoca é falar dos outros pelas costas, cara. Isso é uma falta de ética, isso é desrespeito. Isso faz mal para a gente mesmo. Quem fofoca está plantando discórdia e, consequentemente, vai colher discórdia se a lei do universo é aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está exalando isso, você volta para você isso. Então, não faz sentido isso, né? O dono se desgasta porque precisa intervir sempre. Cara, pior coisa, toda vez, todo dia tem um conflitozinho para que o dono vai lá resolver. O dono tem que resolver esses conflitos que não precisariam ter acontecido. Mas eles acontecem justamente pelas suas atitudes, proprietário. Se liga nisso. Então, você está apagando os incêndios que você mesmo criou. Pela falta de estrutura, pela falta de gestão, pela falta de responsabilidades e atribuições, que está lá no primeiro P, de pessoas envolvidas no lugar certo. O gerente passa a ser visto só como um mensageiro caro, um garoto de recados. Cara, eu conheço muitos, conheci, na verdade, muitos assim.
Que o cara tava lá e, tipo assim, ligava pro dono, e aí ele, beleza, ó, o dono mandou fazer isso. Nossa do céu, pra que isso? E ganhava um salário muito bom. Então não faz sentido isso não, gente. E o dono, como alguém que não dá orgulho de seguir, sabe? As pessoas não estão lá porque estão trabalhando por dinheiro, mas como eu já falei, não estão envolvidas. E quem não está envolvido já está pensando em sair para algum lugar melhor. Não é melhor financeiramente, como eu já falei, é melhor de ambiente, para que ele se sinta bem. Ok? E 3 passos aqui para recuperar a autoridade. Primeiro passo, defina os papéis entre dono e gerente. Até onde decide o gerente e aonde entra o dono. Isso tem que estar bem claro entre vocês. E o respeito precisa prevalecer. Então, se o gerente tomou uma decisão que até você possa, por algum motivo, achar que não foi a melhor, mas dê o crédito, deixa ele fazer. Ou então vai chamar ele, no particular, para falar sobre isso. Não vai chegar lá no operador e perguntar assim, quem foi que mandou tu fazer isso aí? Não, foi o gerente. Não faça isso não. Pode fazer desse jeito aqui que eu tô mandando aqui. Pode deixar que eu falo com ele. Rapaz do céu. Tô dizendo, então não tenha gerente, né? Sempre, se você fizer a reunião de alinhamento com o gerente do que tem que ser feito, de como tem que ser feito, quando tem que ser feito, aí fica tudo certo, deixa ele tocando as coisas, né? A outra coisa, dê respaldo público, ajuste em particular, nunca desautorize na frente da equipe. Isso é crime contra a liderança. Nunca desautorize alguém na frente da equipe. Jamais faça isso. Principalmente se você é o proprietário e tem um gerente. Não pode fazer isso de jeito nenhum, porque você tira toda a autoridade do gerente. Aí, o gerente também vai começar a dizer, moço, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o gerente também está aí querendo mostrar serviço. Então não adianta. Postura e exemplo. A autoridade se sustenta em exemplo, não em cargo e nem em sobrenome. Você não vai ter autoridade porque é filho de dono, não, viu? Você não vai ter autoridade porque você é o dono da fazenda. Você tem o poder, que é diferente de autoridade. E principalmente a pessoal da família, né? Quando eu falo assim, pessoal da família que chega lá, não, tem um cargo tal e acha que tem autoridade. Muitas vezes eles são motivos de chacota perante aos funcionários, pelo comportamento, pela postura. Muitas vezes a postura de uma festa que foi feita, o cara tomou todas lá, dançou na boquinha da garrafa, em cima da mesa. Cara, tem que ter postura de líder, pô. Não pode perder as estribeiras, não. Isso conta, e conta ponto. Beleza, você estar descontraído é uma coisa, você perder o controle é outra, né? Você fazer coisa errada, você brigar com a família na frente da coisa, a intimidade da família tá circulando na rádio peão. Cara, isso aí perde total autoridade, né? Então não façam isso. E os 3 passos são esses, então dá para ir devagarzinho resgatando, mas eu não sei até que ponto, dependendo de onde você está, você consegue resgatar isso, tá? É difícil, por isso que é importante quando você chegou no cargo, mantenha-se a postura e garanta a sua autoridade, através do exemplo, tá certo? Equipe não segue crachá nem sobrenome, equipe segue exemplo. Se o gerente ou o dono perde a autoridade, a fazenda perde o rumo, tá certo? De novo, a equipe não segue crachá nem sobrenome. Equipe segue exemplo. Se o gerente ou o dono perde a autoridade, a fazenda perde o rumo. E aí, vamos agregar?